Hoje eu queria falar sobre a gratidão como um ato de fé. A gratidão como um ato de fé. E eu queria ler Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Verso 11. Lucas 17, verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nós somos felizes porque somos gratos ou somos gratos porque somos felizes? Essa é uma pergunta que às vezes muitos se fazem. Nós somos felizes porque somos gratos ou gratos porque somos felizes? Na verdade, a gratidão é algo que muda completamente a vida de uma pessoa. A pessoa, ela só será, de fato, uma pessoa mudada, transformada, se ela tiver um coração grato. E não é fácil, principalmente nos dias atuais, mas ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa história, ao longo da história da humanidade, podemos assim dizer, os problemas sempre existiram. Numa maior ou menor escala, eles sempre existiram. Os problemas sempre estiveram na nossa frente ou ao nosso lado. Os problemas, as dificuldades sempre apareceram, sempre aconteceram. A grande verdade é que nós precisamos compreender de que a gratidão é um ato de fé. E é isso que Jesus nos ensina claramente aqui nesse texto. A gratidão é um ato de fé. E por que a gratidão é um ato de fé? Porque ser grato quando tudo está bem é fácil. Mas ser grato em todas as situações da vida não é fácil. Paulo disse claramente na sua palavra, nas Escrituras, em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Ainda em Colossenses 3:15, Paulo diz: sede agradecidos, sede agradecidos. Então, ter um coração grato em todas as circunstâncias, sejam boas ou sejam más, exige um ato de fé. Fé porque quando nós somos agradecidos em circunstâncias principalmente ruins, principalmente difíceis, nós estamos dizendo a Deus que apesar delas, apesar das circunstâncias, nós somos agradecidos. De que apesar das dificuldades, nós continuamos confiando nele. Nós continuamos confiando na sua graça, na sua misericórdia. E isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil agradecer quando você tem um filho doente. Não é fácil agradecer quando você perde um ente querido. Alô?
Acho que agora voltou, né? Não é fácil agradecer quando a gente tem situações em que a gente perde um ente querido, quando a gente perde uma pessoa especial, quando a gente tem situações muito complicadas na vida. Não é fácil agradecer e ser grato. Mas a Bíblia nos diz de forma muito clara que o chamado à gratidão é algo que Deus nos chama e nos convoca. E eu creio que o maior texto que Deus ele fala sobre isso é esse texto de Lucas. A Bíblia nos diz que Jesus vai passando a caminho de Jerusalém e ele vai na divisa entre Samaria e a Galiléia. Ele entra no povoado e 10 leprosos dirigiram-se a ele. Muitos falam que estamos vivendo nessa era do Covid como se fosse a era dos leprosos, né? Ninguém quer chegar junto da gente, ninguém quer estar junto da gente. Acima de tudo, se alguém está com Covid, todos são, né, afastados. As pessoas não querem chegar junto de quem está com Covid. Se sabe que alguém está com Covid, não se chega junto. Então, é se sentir como leprosos. Os leprosos eram assim na época. Eles eram afastados completamente da sociedade, viviam nos lugares solitários, sem a presença de ninguém, viviam só entre eles. E esses leprosos eram completamente alijados de todo o convívio social. E a Bíblia nos diz que ele passa e os 10 leprosos dirigem-se a ele. Tenha coragem, porque sabem que é Jesus, sabem da fama dele, dos milagres que ele já tinha operado. E esses 10 leprosos chegam-se a ele, contrariando as normas que eles mesmos tinham. Os leprosos tinham essa norma de não chegar junto das pessoas. Mas eles, mesmo assim, eles ainda ficaram a certa distância. A Bíblia nos diz que eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Porque essa era a ordem. Quando algum leproso, sentisse que tinha sido curado, devia se mostrar ao sacerdote para que pudesse ser feita mesmo um atestado de cura e que ele pudesse, então, ser readmitido à sociedade. E a Bíblia nos diz que, então, eles foram purificados. Enquanto eles iam, aliás, eles foram purificados. Enquanto eles iam no caminho. Ou seja, foi um ato de fé. Eles obedeceram a Jesus. Foi um ato de fé. Jesus diz: vão aos sacerdotes, se mostrem para eles. Enquanto eles iam, foram purificados. Eu gosto desse texto porque mostra que a cura ela se dá ao longo do caminho. A cura do coração se dá ao longo do caminho. E não é apenas a lepra física, mas é a lepra do coração. E eu falo a lepra do coração é a amargura, o rancor, a ingratidão, o azedume, a tristeza, o desânimo, a chatice, né? O ser alguém rabugento. Então, nós precisamos deixar tudo isso ao longo do caminho. Não é fácil, eu sempre gosto de falar isso, porque não é fácil mesmo. Nós precisamos da graça de Deus para sermos libertos completamente de tudo aquilo que machuca e fere o nosso coração. E a gratidão, gente, é um ato de fé. Jesus diz: vão aos sacerdotes, se mostrem para ele. Enquanto eles iam, foram curados completamente da lepra. Ou seja, a partir daquele momento, eles eram homens novamente livres para caminhar por onde eles pudessem caminhar, para viver a vida junto de suas famílias, junto dos seus amigos. Nós que estamos, né, o mundo inteiro está falando nessa situação de que a gente não pode estar junto, não pode estar festejando, não pode estar... Imagina os leprosos. Os leprosos estavam numa situação muito pior, sempre foi uma situação muito pior. Eles não podiam mesmo ter contato com seus familiares, não podiam mesmo estar junto de suas famílias. Perderam os seus amigos, né? Perderam tudo. Os leprosos, sempre na época, eles perdiam todas as pessoas, familiares e amigos. Muitos perdiam o trabalho, muitos perdiam tudo, tudo, completamente tudo. A grande verdade é que, ao longo do caminho, eles foram sendo purificados, foram sendo curados. Mas apenas um deles, Jesus, a Bíblia nos diz que quando viu que estava realmente curado, aí ele volta.
louva a Deus em alta voz, louvando a Deus em alta voz. Ele vai, e isso é outro processo interessante. Quando nós somos curados por Deus, quando Deus nos cura, quando Deus sara a nossa alma, nossa boca se enche de júbilo e de cânticos. Quando a gente, pela fé, é grato a Deus, a gente começa a louvar o seu nome, a adorar o seu nome. A gratidão é esse ato de fé, o ato de louvar a Deus. Eles vão ao longo do caminho, são purificados, mas este, apenas um destes leprosos, ele volta e volta louvando a Deus em alta voz. Louvando ao Senhor, adorando a Deus, glorificando o seu nome, ao longo do caminho de novo. Ele tem todo o caminho de volta. Ele vai pelo caminho, vai até o sacerdote, depois volta, e volta louvando a Deus e adorando o seu nome. E esse para mim, é um retrato da vida. A gente vai, a gente volta, e a gente louva a Deus e engrandece o seu nome com um coração grato. E a gente volta, às vezes, para o início de onde tudo aconteceu. E ele volta para quem? Volta para Jesus, que foi aquele que curou. E ele não apenas agora louva, mas ele se prostra aos pés de Jesus e lhe agradece. Prostrar-se é essa atitude de adoração. Ele adora Jesus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é Deus e ele o adora. Ele se prostra diante de Jesus. Ele sabe que Jesus não é um simples homem. Um homem, para tê-lo curado do jeito que Jesus curou, tinha que ser o Filho de Deus, o próprio Messias. Ele adora o Messias, ele adora e reconhece Jesus como Messias, como Senhor, como seu Salvador, como seu Deus. Ele louva ao Senhor, louva a Deus e se prostra aos pés de Jesus e agradece. Gente, só sabe o poder da gratidão quem de fato se prostra aos pés de Jesus, agradecido por tudo que ele tem feito por nós. O agradecer a Jesus é agradecer pela cura das nossas vidas. Em primeiro lugar, pelo perdão dos nossos pecados. Nós éramos pecadores, perdidos, completamente perdidos, sem esperança alguma de salvação, de vida eterna, e ele nos dá a vida eterna. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa. Em Cristo Jesus nós temos a salvação, o perdão, a graça de recomeçar. Temos um novo começo como esse leproso. Ele sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. Nem seria a vida que ele tinha tido antes de pegar a lepra. Seria uma vida muito melhor da que ele tinha antes de pegar a lepra. Era uma vida nova, completamente nova diante de Deus. E esse é um sentido espetacular nesse texto, porque a gratidão permeia esse texto. A gratidão desse homem, deste samaritano, e aí Lucas faz questão de dizer, e este era samaritano, como que esfregando na cara dos judeus e dizendo, olha, todos os judeus foram curados, mas só o samaritano voltou para agradecer e adorar Jesus. Só o samaritano. Era como um esfregar na cara dos judeus, dizer, onde é que estavam os outros? E Jesus, de fato, ele questiona a ingratidão. Jesus diz, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. E aqui, de novo, Lucas enfatiza isso. Jesus diz, olha, é um estrangeiro. Não é alguém da casa. É um estrangeiro. E é interessante isso, gente, porque também, ao mesmo tempo, ele remete a nós. Nós éramos não os galhos enxertados na oliveira. Os judeus sempre foram o povo escolhido. Os judeus sempre foram o povo de Deus. Mas Jesus veio para os que eram seus, como diz João, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos creram em seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos nós que não éramos parte da oliveira, como diz muito bem João, nós somos enxertados. Paulo fala sobre isso. Nós somos enxertados nessa oliveira. Fazemos parte hoje do Israel de Deus, universal, para todas as nações, povos, para todas as criaturas. Somos parte dessa igreja de Deus, no mundo inteiro. Salvos pela sua graça, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E nós somos, então, esse povo que celebra, né, o Natal, como nós estamos já celebrando esses dias. Celebramos o Natal, celebramos o nascimento de Cristo, celebramos esse Deus que intervém em nossa história, que faz parte da nossa história. E aí Jesus diz: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Então Jesus diz que a gratidão é um ato de fé. A gratidão é um ato de fé. Esse ex-leproso confiou o tempo inteiro em Jesus. Confiou, adorou, se prostrou aos seus pés e louvou o seu nome. E essa é uma atitude que Deus quer de cada um de nós, gente. Então, de novo a pergunta: você é feliz porque você é grato? Ou você é grato porque você é feliz? A grande verdade é que se alguém quer a verdadeira felicidade, precisa aprender a ser grato. Só a partir do momento que nós somos gratos é que nós vamos ser felizes, e não o contrário. A busca da felicidade por si só não traz alegria ou felicidade. A verdadeira graça que Deus nos concede é sermos gratos. Então, minha oração nesta manhã, tarde, para todos nós, é que Deus nos dê um coração grato, gente. Que 2020 seja esse tempo que nós tivemos muitas dificuldades, mas temos que ser gratos. Quantas coisas podemos agradecer olhando para trás em 2020, né? Muitas coisas. Mas nós precisamos compreender que Jesus nos ensina que a gratidão é um ato de fé. Quando Paulo diz sede agradecidos em todas as circunstâncias sejam gratos, Paulo está dizendo isso, é um ato de fé. Quando Paulo escreve aos Filipenses de uma prisão, e ele começa a dizer, olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Paulo está dizendo que a alegria, a gratidão é um ato de fé. Elben Len César, o fundador da revista Ultimato, escreveu o seguinte: a gratidão profunda e contínua cura o pessimismo, o derrotismo e a fatalidade cega. O cristão que cultiva o hábito de agradecer a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz, dificilmente terá crises de desânimo. Não abrigará no coração a presença incômoda e doentia do queixume e da amargura. Será uma pessoa mais saudável, mais disposta, mais dinâmica e mais aceita por Deus. Em síntese, o que Elben Len César quer dizer é que a pessoa que é grata não será essa pessoa cheia de queixas o tempo inteiro, mas será alguém grato. E esse é um exercício que não é fácil. Porque é muito fácil agradecer quando está tudo bem. Mas é difícil ser grato, mesmo quando está tudo mal. Ou quando as coisas estão muito ruins. Ou quando as situações são difíceis. Então, ser grato. Não deixar que as coisas ruins, elas marquem o coração da gente.
Não deixar que as coisas ruins, elas prejudiquem a nossa alma e nos tornem pessoas azedas e amargas e ressentidas. Então, esse é o desafio para nós hoje, para mim, para você, para todos nós. Termos um coração agradecido pela fé. Gratidão é um ato de fé. Por isso que Jesus diz, levante-se e vá. A sua fé o salvou. A fé que você teve fez com que você fosse grato. A confiança que você teve em Deus fez com que você fosse agradecido. Porque a gratidão, gente, é isso. Fazer igual a Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas árvores, ainda que não haja animais no curral, ainda que não haja nada, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus que é um Deus soberano. Então, é um ato de fé, como também diz Abacuque. Por isso que ele fala, o justo viverá pela fé. Essa frase vem de Abacuque. O justo viverá pela fé. E a fé leva à gratidão, e a gratidão leva a ter fé, a ter confiança. Então, a gratidão é um ato de fé para todos nós, fé e confiança nele, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos isso, que Deus nos ajude a gente continuar crendo nele, nesse ato de fé, de agradecer a Deus, não apenas pelas suas bênçãos, mas por tudo na vida, porque ele tem cuidado de nós, como diz aquele hino, como diz a sua palavra, porque ele tem cuidado de nós, né? Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, te agradecemos pela bênção de poder agradecer a ti pela vida, pela bênção de poder agradecer a ti por tudo que tu tens feito por nós, mas acima de tudo agradecer por quem tu és para nós. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso cuidador, aquele que está conosco em todo o tempo. Deus nos ajuda a sermos gratos, a poder ter um coração agradecido, sem azedume, sem queixume, que a gente tenha um coração realmente grato a ti, por todas as coisas, sabendo que tu tens cuidado de nós. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado pela tua graça. Nos abençoa e nos dirige nesta semana toda que se inicia hoje, continua nos dirigindo em nossas vidas e continua nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.